Olá pessoal, tudo bem? Patrícia Pereira César, sócia assessora da ZAL Investimentos, e hoje eu estou aqui para passar para vocês o panorama de mercado para o mês de maio. Então lembrando que nesse relatório a gente sempre vai pegar as informações de tudo que aconteceu de relevante no mês anterior e como isso pode continuar sendo importante no mês que a gente está agora. E no final a gente já sempre passa para vocês as informações sobre as mudanças que a gente teve na carteira, na top 10 ações da XP, que é aquela carteira mensal de renda variável da corretora. Antes de mais nada, quero mostrar para vocês aonde vocês conseguem encontrar esse relatório que a gente vai falar agora ali no nosso site. Então basta vocês acessarem zal.com.br, aqui na parte superior do site clicar em relatórios grátis, que vocês já vão ter acesso a essa tela aqui. O relatório do panorama de mercado, ele fica disponível aqui na parte de economia. Então lembrando que sempre todos esses relatórios, todos os investidores têm acesso de forma gratuita. Então, o que a gente teve de informação relevante que aconteceu no mercado no mês de abril, que a gente tem que continuar acompanhando agora em maio? Em primeiro lugar, que eu acho que é o que chama mais atenção, foi uma recuperação rápida do mercado com relação à mínima que a gente tinha feito, com a mínima do Ibovespa que a gente tinha tido anteriormente. Então, para vocês terem uma ideia, da mínima do Ibov de março até o final de abril, a gente teve uma alta de 14% no índice. Então, uma alta bastante relevante. Claro que a gente ainda está longe ali dos 120 mil pontos, mas foi sim uma recuperação até muito mais rápida do que a grande parte do mercado estava esperando. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos não foi diferente, né? O S&P teve uma alta de 20% da mínima, então bastante significativo também, e o Nasdaq, que é o índice de tecnologia, ele praticamente zerou as perdas que ele tinha tido ao longo do ano. Então, por que isso aconteceu? O mercado ele sempre trabalha com expectativa, né? A gente teve a queda do Ibovespa refletindo a expectativa de piora na economia. Então, né, esse cenário que é muito incerto, né, que era incerto e continua ainda um pouco incerto com relação aos efeitos do coronavírus efetivamente no médio e longo prazo, mas o mercado também, ele começa já, quando a gente começa a ter sinais mais positivos, ele também reage de forma rápida. E isso aconteceu depois que os bancos centrais começaram com todos os seus pacotes de auxílio, então não só aqui no Brasil, né, em diversos lugares do mundo. A gente já teve algumas economias começando a dar sinais de abertura, então em países onde a gente tinha começado com o vírus antes, por exemplo, na Ásia, na Europa, então a gente já começou a ver isso acontecer, além de que também a gente teve notícias positivas com relação a eventualmente a gente ter um remédio ou até mesmo uma vacina para o coronavírus. Então o mercado sempre trabalha com essas expectativas, então ele está sempre adiantado. O que é importante lembrar? Que não significa que a gente não vai ter volatilidade no mercado. Muito pelo contrário. Um exemplo que a gente pode dar foi com relação aos bancos, por exemplo. Tanto o Itaú quanto o Bradesco reportaram lucros bastante significativos, mas bem abaixo da expectativa do mercado. Por que isso aconteceu? Porque eles já lançaram nos seus balanços uma retenção de caixa com um provisionamento para pessoas que não devem pagar os seus empréstimos, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, que não devem pagar os seus empréstimos. Então eles já tiraram uma parte do que seria lucro e já colocaram como provavelmente um capital que eles não vão receber. Então a gente vai começar a ver isso, né? A gente já pegou aí principalmente o mês de março já sendo muito influenciado, já com relação ao coronavírus, shoppings fechados, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente continua com praticamente todos os lugares fechados ainda, mas a gente ainda vai ter, depois dessa fase, os balanços do segundo trimestre, que esses sim devem ser ainda mais impactados. Então é importante a gente entender que mesmo com essa melhora, a gente deve continuar tendo volatilidade dentro do mercado. O mercado sempre trabalha com as expectativas, mas é importante a gente sempre ter consciência de que não necessariamente o Ibovespa vai subir em linha reta. E já com relação ao Ibov, bacana a gente lembrar, a XP manteve a sua expectativa da pontuação do índice para o final do ano. Então a XP continua acreditando que o índice chega no final deste ano a 94 mil pontos. E hoje a gente está negociando ali na faixa dos 80 mil. Então ainda a gente teria mais uma subida, mas como eu comentei, muito provavelmente não uma linha reta e nem tampouco até os 120 mil pontos que a gente tinha visto anteriormente. O que tem ainda de informação que foi importante? Aqui no Brasil eu sempre brinco que aqui no Brasil a gente não sabe ter uma crise por vez. Então, além de toda a crise que a gente já está tendo na saúde, na economia, aqui no Brasil a gente passou do meio de abril até o final por uma crise política bastante grande, né? Então a gente teve primeiro a saída do Mandetta,
Depois, a saída do Sérgio Moro, fazendo com que a gente tivesse a entrada de diversos pedidos de impeachment para o Bolsonaro, mas o Congresso acabou não levando nenhum deles adiante. Se eu não me engano, foram 23 ou 24 pedidos, mas até agora o Congresso não levou nenhum deles adiante, até dando uma acalmada no mercado no final do mês, e inclusive também reforçando a presença ali, né, que o Guedes continua dentro da equipe econômica, o que é super importante para o mercado. Então isso realmente deu uma ramada de ânimos. Entretanto, em especial quando a gente teve, né, esse aumento do risco político com a saída do Moro, a gente viu o dólar bater em níveis que a gente nunca tinha visto antes. A moeda chegou a trabalhar a 5,70 sendo cotada na bolsa, e em casas de câmbio, para que vocês tenham uma noção, a gente chegou a ver, para quem precisava comprar papel moeda, a moeda sendo negociada a R$ 6,90. Então, realmente, a gente está tendo um mercado bastante, uma ponta mais positivista, a outra ainda bastante negativista. Então a gente deve continuar vendo isso acontecer, né, com balanços saindo não positivos, mas o mercado eventualmente acreditando já numa futura recuperação. Então é importante que o investidor tenha essa cautela e tenha essa calma. No campo econômico, a gente já teve alguns índices começando a mostrar já os efeitos do coronavírus. Para vocês terem uma ideia também, lá nos Estados Unidos, a gente teve a divulgação do PIB que caiu 5%. Então, a gente vai começar a ver esses efeitos, né? Os investidores e também os empresários ficando um pouco menos positivistas. A gente estava com um mercado bastante positivo no começo do ano, então a gente deve começar a ver isso, né, nessa sensibilidade do empresário também agora com essa recuperação, né? E o maior medo que existe, segundo as pesquisas, é realmente o contágio na economia real com relação ao coronavírus. Então é importante que os investidores eles estejam preparados para essa parte de renda variável. E é importante também a gente lembrar que quando a gente tem um mercado muito volátil, né, e trabalhando de um jeito muito diferente do que a normalidade, isso acaba afetando até a parte de renda fixa. Tanto que a gente viu, em especial no mês de março, muitos fundos de renda fixa, então fundos de crédito, até fundos de DI que tinham uma parte de crédito trabalhando em campos negativos, né? Teve fundo que saiu 2, 3, 4%, e isso realmente não era um problema de crédito dentro das carteiras dos fundos, mas sim um reflexo das oscilações da taxa de juros futuro, que fazem com que a gente tenha uma marcação a mercado, né, momentaneamente fazendo com que esses títulos tenham retornos negativos. Então é importante os investidores, independente do perfil, terem consciência desse movimento que a gente vai ter, para que ele consiga ter a carteira mais de acordo com o que ele está buscando, né, para que ele realmente consiga passar com tranquilidade nesse movimento. Outra informação também importante que é legal a gente comentar é que, em especial para quem está vendo todas as lives que a gente está fazendo com as gestoras, tanto a gente aqui na ZAL quanto diretamente pela XP, muitos gestores tem comentado muito sobre colocar, né, aumentando gradualmente a exposição de renda variável dentro das carteiras, mas utilizando muito o mercado americano para fazer isso. E aí muitos investidores ficam com essa dúvida: o que vale mais a pena? Fazer essa exposição de renda variável aqui no Brasil ou eventualmente lá pelos Estados Unidos? Então, em primeiro lugar, a gente tem diversas formas de acessar a Bolsa dos Estados Unidos para os investidores que já têm um capital maior investindo diretamente por lá, mas também a gente consegue comprar BDRs aqui no Brasil. Então, ações americanas negociadas aqui na nossa bolsa, elas não têm tanta liquidez, a grande maioria para investidores qualificados, mas é uma alternativa. Outra alternativa que a gente tem é fazer esses investimentos através de fundos, então tendo ou não a exposição cambial. E por último, a gente já tem os COIs para aquele investidor que eventualmente quer ter uma proteção maior, mas ficar exposto à bolsa de lá também. E quando a gente vai comparar esses dois mercados, o que a gente tem que lembrar? A XP também, dentro das carteiras, tem uma exposição na parte dos Estados Unidos, mas ela entende que, como a gente teve já uma recuperação maior da bolsa de lá, quando a gente vai comparar preço, então a gente tem no médio e longo prazo uma possibilidade de ganho maior aqui na nossa bolsa do que talvez na de lá. Então, qual que é a palavra-chave? É ter diversificação. Então, é o investidor conseguir ter uma carteira onde ele consiga diversificar os seus riscos, ter uma parte do capital exposto lá nos Estados Unidos, podendo ou não ter a exposição na moeda também, a outra parte investido aqui no Brasil. E com relação à carteira, o que a gente teve de mudança na carteira para esse mês? Então, as mudanças que a gente teve na carteira de maio, comparando com a carteira de abril, foram as saídas dos ativos Ambev, Engie e Copel, e a entrada de Vivara, Ômega Geração e CESP. Então, hoje, as ações que compõem a carteira são Banco do Brasil, CESP, JBS, Marfrig, Ômega Geração,
Pão de Açúcar, Localiza, Suzano, Vale e Vivara. Então, dentro do relatório também tem as informações com relação ao preço-alvo de cada um desses ativos. Então, lembrando que essa análise também ela é sempre feita de forma fundamentalista, né, acreditando numa recuperação, entendendo todo o cenário que a gente tem hoje de exposição. Então, é claro que se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição para auxiliá-los, tanto eu quanto a equipe de assessores. Para quem ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscrever, ativar a sinetinha para que vocês recebam as notificações toda vez que a gente colocar um conteúdo novo. E também eu quero convidá-los para quem ainda não nos segue no Instagram, também nos seguir lá no Instagram. A gente tem colocado vários conteúdos interessantes, diversas lives a gente tem feito por ali, então vocês podem nos acompanhar sempre em todas as plataformas. Sempre um prazer falar com vocês, um grande abraço e até mais.